Bom dia, igreja. Eu me chamo Vitor. Sou casado com a Marina. Somos pais do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória. O Bernardo, que está lá no acampamento dos Supersônicos, estava ansioso para estar lá já tem tempo. O Luca está lá na pijamada também dos Aerodinâmicos, final de semana agitado lá. Ontem à noite a gente pôde ter um tempinho ali, quase do casal, né? Porque tinha Maria Vitória ali também, ali. Mas foi bênção, foi muito especial. Eu queria saber quem está aqui hoje pela primeira vez visitando aqui a nossa igreja, você que foi convidado por alguém, dá um sinalzinho com a sua mão, por gentileza. Temos aqui na frente, temos mais alguém? Ali atrás. Sejam muito bem-vindos, você que está próximo aí, cumprimenta, fala, seja muito bem-vindo aqui, a nossa família Montserrat, você é muito bem-vindo. Nosso desejo é que você volte mais vezes, que aqui seja também a sua casa. E eu também quero cumprimentar você que está assistindo aí pela internet. Que bom que você está cultuando a Deus também conosco. Mas a gente quer te encorajar também nos próximos finais de semana a estar presencialmente aqui, que é muito especial. Nós estamos numa série chamada Aliança, Santifique a Sua Família. Na semana passada fomos ministrados pelo pastor Tércio com o tema Aliançado com o Meu Jardim. Quem estava aqui na semana passada ou acompanhou a celebração? Foi uma bênção, não foi, gente? Celebração especial. Eu e a Marina, a gente acompanhou pela internet, a gente assistiu no YouTube depois, a gente estava em Curitiba, então na viagem de volta ali, eu pude acompanhar ali no carro, pelo celular, e que mensagem especial. Inclusive, quero abrir um parênteses para dizer que eu fui a Curitiba para mais uma vivência dos legendários, e eu quero encorajar você que é homem. Homens, prestem atenção. A partir do ano que vem, a gente vai começar a mobilização para enviar os nossos homens para os legendários. E se prepare para ir, é bênção demais. A gente tem algum legendário aí? Aú! Já viram já que é muito especial. Eu cresci dentro da igreja, fui em muitos acampamentos, retiros desde criança, adolescente, jovens. E eu posso dizer para vocês que eu nunca vivi nada parecido com o que eu vi nos legendários. Agora foi a minha 4ª participação e cada vez a gente volta de lá transformados pelo Senhor. Agora, nesse domingo, inclusive, é o último dia do primeiro top que chama, que é o desafio, aqui no Rio Grande do Sul. Então a pista do Rio Grande do Sul foi aberta, começou na quinta-feira ali na região de Santa Maria, e tenho certeza que foi uma bênção. Hoje é o último dia, então provavelmente no ano que vem vai acontecer ali em torno do mês de maio. A gente quer mandar pelo menos uns 2 ônibus aí de homens, amém? Amém. Fechando então esses parênteses, foi uma mensagem muito especial que o Tércio trouxe para nós, onde a gente pôde fazer uma revisão. Eu e a Marina, a gente veio falando sobre isso, sobre a revisão da cultura permissiva. Quem lembra que o Tércio falou sobre isso? Aquela cultura que nós permitimos que entre no nosso lar, que entre na nossa família, e a gente permite com que aquilo vá gerando hábitos dentro da nossa casa. E não é uma cultura que foi intencional, que a gente quis construir, mas nós permitimos e ela foi construída. Eu vou tomar um pouquinho de água, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou precisar várias vezes tomar água. Essa semana foi uma semana difícil de saúde, a garganta está bem ruim, mas pela fé vai ser tranquilo até o final. Só vou pedir licença para várias vezes interromper, para precisar tomar água aqui. Mas você pode ter pensado na semana passada, ou até chegado aqui hoje e pensado assim, o meu jardim não tem mais solução. O meu jardim ele já está destruído. Não há mais o que eu possa fazer para ter esse jardim construído de volta. Não tem mais chance. Infelizmente, eu já comecei errado com a minha esposa lá atrás. Infelizmente, a nossa família já começou errado há muito tempo atrás. Não há mais o que eu possa fazer
para reconstruir esse meu jardim, para poder fortalecer essa minha aliança com Deus, a minha aliança no meu casamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe alguém que é especialista em reconstruir aquilo que está destruído, e o nome dele é Jesus. E ele trouxe você aqui hoje para dizer que há solução. Só ele pode reconstruir alianças que foram quebradas. Só ele pode reconstruir e restaurar jardins que estão destruídos. Ele pode restaurar a sua aliança e ele pode restaurar o seu jardim. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é um Deus que restaura alianças. Quando eu era pequeno, meu pai geralmente usava uma frase. Ele dizia assim: filho, o que começa errado, termina errado. O que começa errado, termina errado. E por muitas vezes ele falava isso para mim. E eu vou dizer que ele tinha razão. Realmente, geralmente quando as pessoas começam algo errado, ela vai terminar errado. O que acontece quando você vai vestir uma camisa e você erra no primeiro botão? O que vai acontecer lá no final? Dá uma raiva, né? Você chega lá no final. Agora, quando eu vou trocar a Maria Vitória, aqueles tip-topzinhos, né? Como é que chama? Tip-top mesmo, né? E tem 65 botões, não sei para que tanto botão naquele negócio. E a gente troca a fralda e aí você começa a abotoar de novo. Quando chegar lá em cima, faltou um. Não é possível. Vai ter que voltar lá no pé. Geralmente o que começa errado vai terminar errado. Mas, existe um mas. Se nós nos arrependermos e voltarmos lá no início, é possível recomeçar e reconstruir aquilo que começou errado. Na nossa vida, o que começa errado pode dar certo no final, desde que haja arrependimento. E desde que a gente peça para que Jesus entre na nossa vida, na nossa história e mude o final. O que vai acontecer na semana que vem, por exemplo? A gente vai ter o quê? Quem sabe? Casamento coletivo. Vai ser um momento muito especial. De casais que já são casais há muitos anos e que eles terão a oportunidade de, diante de Deus, poder acertar ali o seu relacionamento. Nós temos irmãos queridos que já estão juntos há dezenas de anos e eles vão aproveitar essa oportunidade para dizer: Deus, lá atrás faltou um botão no nosso casamento, que foi o botão de casar diante do Senhor com a bênção do Senhor. E eles estão voltando no primeiro botão, mesmo depois de décadas de casamento, e falando assim: Deus, a gente quer que o nosso final seja bom. E para isso a gente precisa se entregar ao Senhor, entregar nossa aliança ao Senhor e pedir para que o Senhor esteja nessa história. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é como as coisas elas vão terminar do que como elas começaram. Muitas vezes, muitos de nós não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus no início dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, das suas famílias. E por isso, várias decisões foram erradas no caminho. Mas a Bíblia diz que o que importa é o final. E se Jesus entra nessa história, Ele pode corrigir o final. Temos que tomar um cuidado, porque muitas pessoas usam esse versículo para justificar escolhas imprudentes e escolhas erradas. Mas não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui não está falando de quem conhece a verdade, de quem conhece o caminho e decide intencionalmente fazer o errado por imaginar que lá no final Deus corrige. Mas são pessoas que, por não conhecer a verdade e começaram errado, permitem com que Deus entre na história e mude essa história. É preciso transformação. Na Bíblia a gente encontra diversas histórias que começaram mal, mas depois Deus entra na história e permite com que acabe bem. Histórias que tinham tudo para dar errado, mas Deus ele entra nessa história e detalhe, há arrependimento, a mudança de vida, e então o final
é mudado pelo Senhor. Eu quero ler uma dessas histórias com você, está no livro de Gênesis, capítulo 25. Você que está com sua Bíblia pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 21. Gênesis 25, verso 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Perceba aqui uma história que já começou mal antes de nascer. Jacó, antes mesmo de nascer, ele já estava com a história dele complicada. Ele já nasce recebendo um nome de enganador. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, alguém que engana. Perceba o caos que estava instalado na vida de Jacó desde que ele nasce. Ele nasceu sendo esse enganador. E ele nasce então em uma família que começa a se desestruturar ali. Porque Isaque ele passa a preferir Esaú, Rebeca passa a preferir Jacó, existe essa competição entre eles e a família vai se desestruturando e o caos é instalado nessa família. Depois Jacó então ele passa a de fato ser o enganador, quando ele então rouba a bênção do seu irmão que era o primogênito. Ele engana o seu irmão ali, ele está com fome porque ele vinha de uma caça. E Jacó então fala assim: olha, eu te dou esse prato de comida se você me der a sua bênção. E Esaú também, por uma falha da sua palavra, do seu caráter, troca a sua bênção por um prato de comida. E Jacó então chega para o seu pai Isaque. E Jacó mente. Jacó diz que ele é Esaú. Com a ajuda da sua mãe, ele coloca roupas peludas para que parecesse que fosse o seu irmão. Coloca roupas do seu irmão para ficar com o cheiro dele. E o seu pai até desconfia, fala assim: nossa, a voz é de Jacó. O pai já estava velhinho, não enxergava mais. Mas os pelos e o cheiro é de Esaú. E ele fala assim: pai, eu sou Esaú. Ele mente, ele engana o seu pai. Essa é a vida de Jacó, é a história de Jacó. Depois que ele rouba então a bênção do seu irmão, o seu irmão então fica irado. Em Gênesis 27, versículo 36, Esaú diz: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a 2ª vez que ele me engana. Não é à toa que o nome dele é enganador. Jacó então precisa fugir da fúria do seu irmão Esaú. Pensa numa família problemática. Tinha tudo para dar errado a história de Jacó. E você acha que acabou por aí? Não acabou por aí, porque Jacó ele foge. E ele então encontra Labão. E ele se apaixona pela filha de Labão, que é Raquel. E ele fala para Labão: eu quero casar com Raquel. E ele diz: olha, 7 anos de trabalho e você pode casar com ela. Então Jacó vai lá e trabalha 7 anos. Depois dos 7 anos ele casa e na noite de núpcias ele descobre que não é Raquel, que é Lia. Era a irmã mais velha de Raquel, porque naquela época a irmã mais nova não podia casar antes da mais velha. E ele fala assim: olha, nosso costume é a mais velha casar primeiro. Se você quiser Raquel mesmo, vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí você percebe que o enganador foi enganado.
E ele trabalha mais 7 anos. Então, depois de 14 anos, ele tem ali as 2 esposas. Imagina casar com 2 irmãs. E aí começa a acontecer algo na vida de Jacó. O seu sogro começa a olhar para ele com maus olhos. Porque Jacó prosperava mais do que ele, começava a ter mais bens do que ele. E Jacó então precisa fugir de novo. Porque ele começou a perceber que o sogro dele queria fazer mal para ele. Então Jacó está fugindo do seu irmão, está fugindo do seu sogro, está com 2 mulheres, a mulher com que ele amava não podia ter filho, Raquel não podia ter filho. A história de Jacó tinha tudo para dar errado. O que acontece com a história de Jacó, que faz com que algo mude o rumo dessa história? O que fez com que a aliança de Jacó com Deus fosse restaurada e a sua história familiar ali ela fosse mudada? A resposta é um encontro que restaura alianças. Jacó ele teve um encontro com o Deus que restaura alianças. Alianças que estavam quebradas, destruídas, uma família sem esperança, sem futuro. Jacó teve um encontro com o próprio Deus, que proporcionou uma transformação na sua vida e reconstruiu alianças que ele já tinha destruído ao longo do tempo. Em Gênesis 32, versículo 24, vai falar desse encontro de Jacó com o Senhor. Gênesis 32, 24, diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó: Eu peço que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Para você entender o que acontece aqui nesse texto, e que contexto que Jacó passou por esse momento. Jacó ele tinha acabado de encontrar o seu sogro. O seu sogro foi atrás dele, e antes de encontrar Jacó, Deus visita Labão e fala assim: seja bondoso com o meu servo Jacó. E pela misericórdia de Deus, então, Labão ali foi bondoso com Jacó, abençoou Jacó nessa caminhada. Então, Jacó ele continua a sua caminhada e ele passa ali por um córrego chamado Jaboque. Um córrego que dava direto no Rio Jordão. E existia uma passagem que eles chamavam de val, uma passagem onde você conseguia atravessar o córrego. Então, todos os empregados de Jacó atravessam, todas as suas esposas e filhos ali atravessam, e Jacó fica para trás. Ele estava esperando, em breve, o encontro com seu irmão Esaú. E ele não sabe como seria esse encontro. Ele sabia que o seu irmão estava furioso com ele, queria encontrá-lo. Ele não sabia como seria. A gente não vai entrar nos detalhes teológicos dessa história, dessa luta de Jacó, porque são longos embates, mas o que importa para nós, e que é consenso, é saber que Jacó lutou com Deus. Era Deus ali lutando com o Jacó. Deus encarnado, em forma de homem, lutando com ele.
E Deus permitiu com que Jacó vencesse essa batalha para que ele pudesse ter a sua aliança com Deus ali restaurada. Mas é importante a gente entender que foi com Deus que ele lutou e que a partir dessa luta com Deus ele foi transformado. Se você quer ter uma aliança hoje, restaurada por Deus, transformada por Deus, seja com sua família, com sua esposa, seu marido, com seu filho, ou às vezes com o próprio Deus, você precisa ter um encontro com Ele e permitir com que Ele toque na sua vida, assim como Jacó. Somente Deus pode restaurar essas alianças. E para isso nós precisamos dar alguns passos. O primeiro é que precisamos buscar a presença e a direção de Deus. Versículo 24 diz que Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Por que Jacó ficou sozinho? Por que toda a sua família atravessou? Por que os seus empregados, seus gados, todo o acampamento dele se levantou e atravessou e ele ficou para trás? Tudo indica aqui que Jacó precisava conversar com Deus. Tudo indica que Jacó nesse momento ele ficou sozinho porque ele foi buscar a Deus. Ele precisava sair do meio da agitação das suas mulheres, dos seus filhos, de todo um acampamento ali que estava caminhando. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele sabia que o seu irmão estava chegando, ele provavelmente foi tomado ali pelo medo de como seria esse encontro com o seu irmão. Por isso ele manda à frente dele diversos presentes, para que esses presentes chegassem para Esaú antes dele. E ele então busca ouvir a voz de Deus. Se a gente quer ter uma aliança restaurada por Deus, nós precisamos ouvi-lo. Precisamos buscar a presença dele, longe de todas as vozes que nos influenciam e nos impedem muitas vezes de ouvir a voz de Deus, que quer nos orientar, que quer nos direcionar, mas nós não conseguimos, porque não ficamos sozinhos. Às vezes não conseguimos dar passos em direção a uma restauração, em direção à reconstrução das nossas alianças, porque estamos sendo guiados por outras pessoas e não por Deus. Muitas vezes guiados por outros cegos. Lucas capítulo 6, versículo 39, Jesus faz uma comparação. Ele diz: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco ou no abismo? Precisamos calar essas vozes que estão nos guiando em direção ao abismo. Precisamos calar as vozes de pessoas que são cegas espiritualmente e estão nos guiando. Talvez sejam os colegas do trabalho, talvez sejam os colegas do futebol, as amigas do salão, pessoas que dão opinião na sua vida, pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, nenhum compromisso com você, e você tem dado ouvidos. Você ouve e não percebe que está sendo guiado para o abismo, para o buraco. Quantas vezes você deu ouvido para mulheres que falavam mal do seu marido e concordava com elas? E isso fez com que cada vez mais você olhasse para o seu marido com críticas. Quantas vezes você deu ouvido para os homens, amigos que criticavam a sua esposa? Mas sua esposa não deixa você fazer nada, sua esposa isso, sua esposa aquilo. E isso vai alimentando no seu coração uma crítica, um incômodo com a sua esposa. Você está se permitindo ser guiado por cegos em direção ao abismo. Talvez as alianças que hoje estão quebradas sejam porque você deu ouvidos para outras pessoas que não eram o Senhor. Se a gente quer ter alianças restauradas na nossa vida, precisamos ficar a sós e precisamos buscar a direção de Deus.
Se não calarmos todas essas vozes e buscar a direção única e exclusiva de Deus na nossa vida, não vai existir uma restauração completa na nossa vida. Jacó ele ficou sozinho porque ele queria um encontro com Deus. Queridos, é uma bênção a gente estar numa celebração como essa. É uma bênção participar de conferências, de congressos, de retiros. É uma bênção. É fácil a gente sentir a presença de Deus nesses ambientes de graça. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, os maiores e mais marcantes encontros com Deus foram a sós. Jacó teve o seu encontro com Deus, a sua luta com Deus, quando ele ficou sozinho. Moisés teve o seu encontro mais sobrenatural com a presença de Deus na sarça ardente, quando ele estava sozinho. Os profetas, quando recebiam a direção e a palavra de Deus para o povo, eles estavam buscando a Deus no secreto. Eles estavam buscando a Deus sozinhos. Uma coisa não anula a outra, mas Deus tem revelações especiais para nós quando o buscamos a sós. Talvez não estamos recebendo revelações de Deus porque não estamos buscando Ele a sós. Isso não nos exime de estar vivendo em comunhão, em comunidade. As duas coisas são importantes. Um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala que aquele que deseja comunhão sem solitude mergulha num vazio de palavras e de sentimentos. E aquele que procura a solitude sem a comunhão perece no abismo da vaidade. As duas coisas são importantes para nós. O que está faltando para você buscar no Senhor? Será que o que está faltando não é buscar a direção de Deus para as situações que você está vivendo hoje, lutas hoje, sozinho? Você e Deus, para que você ouça só a voz de Deus, sem interferências. Eu amo estar com os meus filhos. Cada vez está maior. Eu não imaginava que quando Deus falou em Gênesis 12, que era para eu sair da casa do meu pai, que Ele faria uma grande nação de mim, eu não imaginava que ia ser literalmente. Mas agora são 3 que eu preciso dar atenção para os filhos, além da esposa. Eu não consigo dar atenção plena quando os 3 estão juntos. Eu amo estar com eles, brincando juntos. Mas eu sei que quando eu preciso dar uma orientação para o Bernardo, de algo específico do que ele está vivendo, eu preciso sair a sós com ele. Muitas vezes eu falo assim: filho, hoje a gente vai tomar um café em algum lugar, e é só eu e ele, porque eu preciso falar algo para ele, específico. Da mesma forma, Deus, Ele ama que nós, como irmãos e filhos dele, estejamos juntos em comunidade, em comunhão, buscando a Ele coletivamente, mas existem revelações, direções dele para a sua vida, que Ele só vai dar quando você o buscar a sós. Quando a sua busca pela presença dele, no íntimo, no secreto, for de um nível de intimidade em que você está sensível à voz dele e você ouve cada direção. Mas é importante a gente fazer uma distinção aqui, que não basta buscar a direção, receber a direção e não obedecer. Lembra de Jonas, profeta Jonas? Jonas já tinha recebido a direção de Deus, Jonas já sabia o que ele precisava fazer, mas ele desobedeceu. Jonas não precisava mais de um encontro a sós com Deus para saber o que Deus queria dele. Jonas só precisava obedecer. Quantas pessoas aqui estão nessa situação? Deus já falou, Deus já deu a direção, já está claro, mas ainda está desobedecendo. Às vezes a gente não precisa mais ouvir a voz de Deus, às vezes a gente só precisa obedecer. Eu lembro quando a gente recebeu o convite para vir para cá, no ano passado, e eu pedi uma série de confirmações para Deus, e
Deus foi confirmando, confirmou 1, 2, 3, 4 vezes. E eu fui sair com o meu filho Bernardo, mais velho, e foi só eu e ele, porque eu queria ouvir o coração dele, como é que estava de sair da cidade dele, perto dos avós, da escola que ele gostava. E o Bernardo, ele com 10 anos, eu falei assim, ele falou, pai, fala a verdade, a gente vai ou não vai para Porto Alegre? Aí eu falei assim, olha filho, a gente está orando, né? A gente está orando, Deus está dando alguns sinais. Ele falou assim, mas pai, se Deus já respondeu isso, já respondeu aquilo, já... Ele falou, não tem mais que orar, tem que obedecer. Bernardo, com 10 anos, falou isso para mim. Às vezes a gente não tem mais que ficar perguntando para Deus aquilo que Ele já falou. É só obedecer. Você precisa pedir a direção de Deus em relação à sua saúde, à sua alimentação, ao cuidado com o corpo, exercício. A gente sabe que o que Deus quer de nós é que cuidemos do templo do Espírito. Não adianta eu chegar e orar, falar assim, Deus, eu quero uma revelação do Senhor. Se é para eu parar de tomar Coca-Cola. Se for para eu parar, que um dia eu pegue uma coca assim, ela ferva. Quando nós sabemos qual é a direção de Deus, nós só temos que obedecer. E eu falei da Coca-Cola porque é um problema para mim. Senão eu vou falar que depois vocês vão me ver tomando Coca-Cola lá no café. Vão falar assim, o pastor ali está tomando Coca-Cola. É uma luta, eu sei o que eu preciso abrir mão. Está faltando obedecer. Talvez a gente esteja com alianças quebradas na nossa vida. Talvez no seu casamento, seu relacionamento com os seus filhos. E não é porque você não sabe a direção de Deus para você. Talvez só está faltando obedecer. Talvez está faltando abrir mão do controle. Porque quando nós obedecemos, nós abrimos mão do controle. Quando eu faço aquilo que eu quero, eu estou no controle. Agora, quando eu ouço a direção de Deus, que fala assim, agora você vai para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra igreja, e eu obedeço, eu estou abrindo a mão do controle. E quando nós buscamos o encontro com Deus genuíno, e quando nós ouvimos a direção dEle, nós temos que estar dispostos a abrir mão do controle. E essa é a segunda lição que a gente aprende aqui com Jacó. Precisamos perder o controle. Eu e você precisamos perder o controle. Quem aqui luta com o controle? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. No meu CR foi uma das coisas que eu mais falei. O controle é uma luta para mim. E é um desafio diário. Diário. Olhar para as situações da vida e falar assim, Deus, tá bom, o Senhor está no controle disso. Não está no meu controle. No versículo 25, diz que quando o homem que estava lutando, quando Deus viu que não poderia dominá-lo, Deus permite com que Jacó fique firme e forte. Deus então toca na articulação da coxa de Jacó. Isso está lá no versículo 25. De forma com que deslocou a coxa enquanto lutava. Jacó estava firme ali, na sua luta, resistindo a Deus, até que Deus vai lá e dá um toquezinho na coxa dele, na articulação da coxa. E Jacó naquele momento perde todo o controle. Jacó precisava perder o controle para poder ser restaurado naquele dia. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta brigar com Deus. Para de brigar com Deus se em alguma área você ainda está lutando. Perde o controle. Antes que Ele tenha que tocar na sua coxa. Antes que Ele tenha que, de forma forçada, tirar o controle das suas mãos. Quantas vezes uma doença atinge a nossa vida, a nossa família, e só então a gente olha e percebe, eu não tenho controle de nada. Jacó perdeu o controle com a sua lesão na perna, que acompanhou ele para o resto da vida dele. Jacó mancou pelo resto da sua vida. Mas ele nunca reclamou disso. Porque aquilo foi uma marca
que Deus tinha deixado nele, de um encontro profundo com ele, e para ele entender que ele não tinha mais o controle. Lembra de Paulo, no Novo Testamento, quando Paulo fala do espinho na carne, que a Bíblia não revela exatamente o que é, e Paulo então pede que Deus tire o espinho na carne, e Deus fala o quê? A minha graça te basta, eu não vou tirar. Isso é para dizer, Paulo, você não tem o controle. Muito obrigado. Obrigado. Perder o controle envolve expor as nossas feridas e fraquezas. Perder o controle para Jacó envolveu ele ficar manco, ele ter uma lesão na sua perna que todos ali puderam ver. A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma mão atrofiada. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 3. Esse homem ele tinha uma mão atrofiada, deformada, e Jesus chega no lugar e chama esse homem para o centro. Fala assim, ei você, vem cá. Versículo 3. Levante-se e venha para o meio. E ele pede para esse homem, estenda a sua mão. No versículo 5. Estenda a sua mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que mão ele estendeu? A atrofiada ou a mão boa? Atrofiado. O que iria acontecer se ele estendesse a mão boa dele? Nada. Muitas vezes, para a gente perder o controle, a gente precisa mostrar a mão atrofiada e dizer assim, Deus, aqui é a minha fraqueza, essa é a minha falha, essa é a minha luta. Não tem por que a gente esconder ela e mostrar só a mão boa. Se você quer ser restaurado, você precisa perder o controle. Se você quer receber a cura de Deus para a sua mão, você precisa mostrar a mão que está deformada. Você precisa mostrar qual área do seu caráter está deformado. Você precisa mostrar o que na sua família foi uma brecha de Satanás. Não adianta esconder aquilo que precisa ser restaurado. Para perder o controle, precisamos nos expor. Para ser transformados, precisamos perder o controle. Abrir mão do controle da nossa vida é reconhecer que o controle dela está nas mãos de Deus. Perceba que quando você abre mão do controle, você não está ficando à mercê. Você não está ficando sozinho, sem ninguém para te guiar. Quando você abre mão do controle, você está dizendo assim, Deus, o Senhor governa a minha vida muito melhor do que eu. O Senhor vai dirigir a minha vida, o meu barco, muito melhor do que eu. Pode assumir o controle. Salmos, capítulo 46, verso 10. Diz, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Parem de lutar. Talvez o que está faltando para a gente é parar de lutar com Deus e saber que Ele é Deus e Ele está no controle. Salmos capítulo 103, verso 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono sobre os céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. Para de querer reinar sobre sua vida. Para de querer ser o próprio Senhor da sua vida. Entrega isso para aquele que reina sobre tudo. Para aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Talvez você esteja lutando com Deus, patinando em algumas áreas da vida, porque você quer ter o controle, você quer reinar sobre as áreas da sua vida. Descansa naquele que é o Senhor. Descansa naquele que é o Rei sobre tudo o que existe. Abre mão do controle. Perder o controle é aceitar que nem tudo sairá bem como nós esperamos aos nossos olhos. Pois o que Deus vai fazer na nossa vida, quando Ele assume o controle, é o que é melhor para nós aos olhos dEle.
E nem sempre o que é melhor para nós, aos olhos dele, é o que nós imaginamos. Peter Escaseiro, num dos seus livros, ele escreve um texto que ele fala sobre essa perda de controle e da forma como Deus governa a nossa vida melhor do que nós. Ele diz assim: pedi forças a Deus para que pudesse conseguir, tornei-me fraco para poder o quê? Obedecer. Pedi saúde para que pudesse fazer grandes coisas, foi-me dada enfermidade para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz, foi-me dada pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder quando eu era jovem, para que pudesse ter o louvor dos homens, foi-me dada fraqueza, para que eu pudesse sentir a necessidade de Deus. Perdão. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida, mas foi-me dada a vida, para que eu pudesse desfrutar tudo. Apesar de mim mesmo, minhas orações não faladas foram respondidas. Eu sou de todas as pessoas a mais ricamente abençoada. Isso é perder o controle. Reconhecer que Ele tem o melhor para mim e para você sempre, todos os dias. Mesmo quando as circunstâncias na nossa vida parecem desfavoráveis. Isso permite que a gente viva uma nova identidade em Cristo. Porque quando nós perdemos o controle, entregamos o controle para Deus, nós também somos libertos de amarras que nos prendiam ao passado, de pecados que nos prendiam, porque agora Deus está no controle. E isso permite, inclusive, que a gente receba uma nova identidade do Senhor, porque você não está mais preso ao seu passado, você não está mais no controle da sua vida. C.S. Lewis diz que quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ou seja, quanto mais a gente abre mão do controle, entrega esse controle para o Senhor, mais autênticos nos tornamos, mais eu me torno. Porque muitas vezes o que você está vivendo e está sendo não é você de verdade. É quando eu me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez eu começo a ter a minha própria e real personalidade. Você quer conhecer a sua própria, a sua real personalidade, a sua identidade? Você precisa se render a Cristo, abrir mão do controle. E isso nos leva à terceira lição que a gente aprende com Jacó. Precisamos de uma nova identidade em Cristo. Verso 28. Deus disse para Jacó: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Após o encontro com Deus, Jacó ele deixa de ser o enganador e ele passa a ser Israel. Israel, que significa ao pé da letra aquele que luta com Deus, mas o sentido dele é aquele que prevalece com Deus. Jacó prevaleceu com Deus. É aquele que é íntegro com Deus, que prevalece, que persiste. Esse é o novo nome que Jacó recebeu do Senhor. Após o encontro com Deus, nós não podemos continuar os mesmos. É impossível a gente ter um encontro verdadeiro com o Senhor e continuarmos os mesmos. A grande mudança na vida de Jacó se dá quando ele deixa de lutar fisicamente e passa a lutar em oração. Aí o seu nome é mudado. Quando Jacó diz: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, Jacó deixa de lutar fisicamente com Deus, deixa de resistir a Deus, e ele passa então a resistir em oração.
ele passa a batalhar em oração. E essa é a mudança de chave na vida de Jacó. Um comentarista do Antigo Testamento diz sobre esse versículo que até aqui, em toda a vida de Jacó, ele prevaleceu sobre as pessoas pelo uso da astúcia, enganando as pessoas. Mas a partir dessa frase, quando ele diz, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, Jacó agora passa a prevalecer com Deus. Por isso ele recebeu esse nome, aquele que prevalece com Deus. Quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida, que Ele entre na nossa história, Ele nos dá uma nova identidade. Existem muitos outros homens e mulheres da Bíblia que tiveram seus nomes mudados. E nesse tempo bíblico, os nomes eles eram realmente muito diferentes do que é hoje, que é algo mais simbólico, era algo que realmente trazia o que a vida daquela pessoa representava. Você lembra que Abrão se tornou Abraão, quando então Deus faz uma aliança com ele e diz, você será pai de muitas nações. Abraão significa pai de muitas nações. Lembra que Sarai, esposa de Abraão, passou a ser Sara. Lembra que Simão passou a se chamar Pedro. Saulo passou a se chamar Paulo. E o que é muito interessante, olha como são opostos. Olha como são opostos. Sarai significava estéril. E Sara significa fértil. Deus transformou Sarai de estéril para Sara, que é fértil. E ela teve um filho. Deus transformou Simão, que significava inconstante, para Pedro, que significava rocha, firme. Ele transformou Saulo, que significava grande, em Paulo, que significa o quê? Pequeno. Ele chama Saulo e fala assim, você que era grande, que era um religioso importante, que perseguia, agora você vai ser uma nova criatura e você vai ser o meu pequeno. Qual a nova identidade Jesus quer te dar hoje? Qual a nova identidade o Senhor está trabalhando na sua vida? Juntamente com a restauração de uma aliança, vem uma nova identidade. Quais são as suas características que você hoje precisa colocar aos pés da cruz e clamar ao Senhor por uma nova identidade? Será que você precisa deixar um temperamento de ira, alguém irado, e passar a ser alguém manso e calmo? Alguém impulsivo para ser alguém sensato, alguém prudente? Alguém mentiroso para ser alguém que só fala a verdade? Ou será que de alguém desonesto, enganador, para uma pessoa que é justo, que é correto? O Senhor pode fazer essa transformação na sua vida. O Senhor pode restaurar alianças e com isso te dar uma nova identidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, Ele já te fez uma nova criatura. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer que você deixe para trás o velho homem, as características que destruíram alianças e te dar novas características, um novo nome. Mas uma nova identidade não vai garantir que não teremos desafios. É uma ilusão achar que com uma aliança restaurada, uma nova identidade, que os desafios eles não vão surgir. Os desafios na vida de Jacó, eles só aumentaram daqui para frente. Ele lutou ainda com os seus pecados. Jacó pecou muitas vezes. Ele não se tornou um homem perfeito. Comigo e com você, da mesma forma. Não é porque o Senhor nos transforma e nos restaura que as batalhas deixarão de existir. Mas o que vai fazer a diferença é a forma como você vai olhar para as batalhas.
É a forma como você vai encarar as batalhas. Assim como Jacó, que permanece em Deus, que persiste em Deus, assim é você quando você nasce de novo, quando você tem alianças restauradas. Nós persistimos e permanecemos com Deus, mesmo nas aflições. Quando as batalhas chegam, nós não nos entristecemos mais. Nós nos alegramos, porque sabemos que Deus está provando a nossa fé. Ele está trabalhando algo em nosso caráter, e que sairemos desse deserto, desse tempo de escassez, ainda mais fortes espiritualmente, ainda mais maduros espiritualmente. Por isso nós nos alegramos, quando vemos o processo de Deus na nossa vida. Querido, se você acha que tudo isso só é possível na Bíblia, que histórias assim são restauradas, alianças são reconstruídas só na Bíblia, eu poderia chamar diversas pessoas aqui desse auditório que tiveram as suas alianças restauradas, que poderiam dar testemunho para você ver como é possível, sim. Mas eu quero contar a história para vocês de um casal de jovens que eu conheço, que eles passaram por uma profunda restauração de aliança. Eles precisaram da intervenção de Jesus na vida deles de uma forma muito sobrenatural e poderosa. Eram dois adolescentes de 16 e 17 anos, eles namoravam, e então eles caem em pecado no seu namoro e a moça engravida. 16 e 17 anos. Ele era um estagiário, não estudava, ela nem tinha terminado o ensino médio, estava fazendo estágio também, mas teria que sair por causa da gravidez. Imagina a fotografia desse momento. Uma história que tem tudo para dar errado. Não sabiam o que iriam fazer do seu futuro, não tinham profissão, e agora teriam que cuidar de uma criança. Qual a probabilidade dessa história dar certo? 1 em 1 milhão? Mas se eu te disser que Jesus transformou a história desses jovens, porque esses jovens, nesse momento, eles decidiram se arrepender dos seus pecados e dizer assim: Senhor, erramos até aqui, mas a partir daqui queremos te obedecer. Queremos ter um encontro com o Senhor, queremos parar de brigar com o Senhor. E o Senhor restaura a aliança desses jovens. Esses jovens hoje eles são casados há mais de 11 anos. Eles têm 3 filhos lindos. Apareceu uma foto dessa família. Eu não tenho mérito nenhum nessa família. A minha esposa não tem mérito nenhum. O Senhor entrou na nossa história, restaurou a nossa aliança e nos deu uma nova vida. Mas para isso eu precisei fazer como Jacó. Eu precisei buscar a direção de Deus naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Eu precisei buscar a direção de Deus e Deus me levou para Gênesis 12. E falou assim: você vai sair da tua casa, vai sair de perto dos seus pais e você vai para o lugar que eu te mostrarei. Você será uma bênção. E eu obedeci. Eu precisei calar vozes que me falaram assim: cara, você não tem como ter esse filho, vocês vão precisar abortar. Vocês têm 16 anos. Eu precisei não ouvir vozes de pessoas que me amavam, que nos amavam, e que falavam assim: não tem como você casar. Vocês são crianças ainda. E eram pessoas de Deus e que queriam só nos preservar. Mas eu sabia, porque a sós eu tinha buscado a direção de Deus, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu precisei perder o controle. Pode passar agora da foto ali, pode tirar a nossa foto. Senão eu vou ficar olhando ali para a pequenininha ali já. Eu não podia mais ter o controle da minha vida. Perdi o controle de tudo.
As minhas realizações, os meus sonhos, tudo aquilo que eu imaginava para mim, eu tive que entregar para o Senhor. Parei de me preocupar só comigo. Agora eu tinha uma esposa para priorizar. Agora eu tinha um filho para priorizar, mesmo com 17 anos de idade. Eu precisei reconhecer as minhas falhas. Precisei mostrar a minha mão atrofiada e falar assim: Deus, eu não consigo. Eu nem sei trabalhar, não sei cuidar de uma família. E eu precisei de uma nova identidade em Cristo. Precisei dessa restauração do Senhor. Eu sabia que não dava mais para ser só um adolescente de 17 anos. Eu sabia que eu não podia mais ser só o filho do pastor. Eu precisava agora ser um homem, ser um marido, ser um pai. E essa identidade eu precisava receber do Senhor. De alguém irresponsável. O Senhor me deu uma identidade responsável. De alguém imprudente para alguém que tinha sabedoria para tomar as decisões. De alguém que era preguiçoso para alguém que era diligente, trabalhador. Queridos, eu não tenho mérito nisso. Jesus entrou na nossa história e Ele transformou. E essa testificação da nova identidade foi muito bonito. Aconteceu algumas semanas atrás. Um amigo meu, desde a infância lá de Curitiba, veio aqui. Conheceu a igreja e ele ficou muito emocionado no dia que ele estava indo embora. Ele falou assim: cara, tenho que dizer que eu estou muito feliz em te ver aqui. Ele falou assim, porque parece que antes a gente via só o filho do pastor que tinha caído em pecado. E te vendo aqui, eu vejo um homem de Deus que teve a vida restaurada. Essa nova identidade quem dá é o Senhor. E eu não falei tudo isso, gente, porque foram as nossas forças. Pelo contrário, a gente precisou ser fraco e entregar tudo para o Senhor. Falar: Senhor, a gente não sabe fazer. Se depender de nós, nas nossas mãos, nós vamos falhar. Essa família tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para... Ontem eu e a minha esposa, a gente assistiu um filme que, curiosamente, era uma moça de 17 anos que tinha engravidado e se separou do marido, e a vida é um desastre. E a gente olhou para aquele filme e falei: amor, se não fosse Jesus na nossa história, tinha tudo para ser a nossa história. Quando abrimos mãos de nós mesmos, negamos a nós mesmos e pedimos que Jesus entre na nossa história, Ele muda o final. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 25. Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Obrigado. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Foi o que nós fizemos. Nós negamos a nós mesmos. Não me preocupei mais com a minha vida. Deus, a minha vida é tua. Eu não precisava mais ganhar o mundo. Precisava só ser fiel naquilo que Ele me pedia a cada dia. Era um dia de cada vez. Se você quer ter alguma aliança na sua vida restaurada, hoje é um dia de negar a si mesmo. Você precisa negar-se a si mesmo. Precisa sair do controle. Se arrepender dos erros e pecados que você viveu até aqui. Pedir ajuda de Deus para que daqui para frente você faça com Ele no comando. Você precisa estar disposto a receber essa nova identidade através do Senhor. Precisa voltar lá no primeiro botão da camisa. Começar de novo. E pedir com que agora o Senhor abençoe a caminhada para que o final seja diferente. A sua aliança, ela tem solução. A nossa vida, a nossa família, Deus pode transformar. Quero convidar vocês a colocarem em pé agora. Nós vamos orar. Orar por famílias que querem suas alianças restauradas. Casamentos, relacionamentos. Mas antes disso eu quero fazer uma oração.
Talvez você nunca fez uma aliança com Jesus. E hoje você vai ter essa oportunidade de fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez na sua vida. Ou talvez você tinha uma aliança com o Senhor, mas você quebrou ela há muito tempo. E você já está há um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor. E Ele está te chamando nesse momento. Ei, eu quero renovar a nossa aliança. Se essa é a sua oração, quero convidar você a orar junto comigo. Todos podem fechar os olhos agora. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez ou renovar essa aliança com o Senhor, você pode repetir essa oração com você. Senhor Deus, muito obrigado por me amar. Obrigado por perdoar os meus pecados quando o Senhor morreu na cruz por mim. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu quero fazer a minha aliança contigo hoje e que essa aliança seja eterna. Eu quero que o Senhor seja o Rei sobre a minha vida e o Senhor sobre a minha vida. Eu me entrego a Ti em nome de Jesus. Amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, dá só um sinal com a sua mão. Se alguém que fez pela primeira vez, amém. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez ou que está renovando essa aliança com o Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Quero convidar você que fez essa oração a vir aqui. Eu quero só cumprimentar você e orar por você. Seja bem-vindo à família do Senhor. Deus te abençoe. Pode ficar aqui, eu vou orar por você. Seja bem-vindo à família de Cristo. Seja bem-vindo à família de Cristo. Amém. Há mais alguém? Quero orar por vocês. Pode ficar aqui na frente, eu vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, tem aqui na frente, Pai, servos do Senhor, que nessa manhã decidiram fazer uma aliança contigo, uma aliança que não vai se romper, uma aliança perpétua. Deus, eu peço que nesse momento o Senhor os cele com o Teu Espírito, que eles possam receber o Teu Espírito Santo nesse momento e que isso cele essa nova vida deles, que eles recebam essa nova identidade do Senhor para a vida deles e que com isso alianças sejam restauradas, que com isso relacionamentos e vidas sejam transformados, que o Senhor possa governar sobre a vida deles todos os dias, que eles possam te buscar e te encontrar. Assim nós oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Esses irmãos queridos que estão de amarelo, eles só querem orar com vocês ali naquela sala. Vocês podem ir ali com eles, só orar juntos. Vocês já retornam para cá. Amém? Podem ir juntos ali. Eu quero orar também por alianças que estão rompidas. Que nesse momento você quer clamar ao Senhor a restauração dessas alianças. Eu não sei se são casamentos, eu não sei se são relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, ou relacionamentos do seu com o Senhor, relacionamento com Deus, a sua aliança principal que é com Deus. Que enquanto toca esse louvor você possa fazer a sua oração e depois nós vamos orar juntos. Que durante esse louvor você possa refletir em duas perguntas. Primeira é o que o Senhor falou com você nessa manhã. Que você possa digerir durante esse louvor e entender o que o Senhor falou com você nessa manhã. E você também pensar na segunda pergunta, que o que você vai fazer a respeito disso. Adore ao Senhor e faça a sua oração. Só o Senhor tinha poder para mudar a minha história e restaurar a minha história, mais ninguém. E só Ele tem poder para transformar a tua vida, a tua história, a tua família. Feche seus olhos. Senhor Deus, que nós temos pessoas que querem restaurar alianças nessa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um deles.
O Senhor sabe quais são as alianças que foram rompidas, destruídas e que precisam do teu toque agora. Precisam da restauração que vem do Senhor. Pai, de forma sobrenatural, vem com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa reconstruir, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa derramar cura, derramar transformação sobre relacionamentos, sobre compromissos que foram feitos. Pai, que cada um deles possa fazer a sua parte, assumir a responsabilidade, dar os passos que o Senhor pede de nós, de te buscarmos, de recebermos uma nova identidade, mudarmos no Senhor, que possamos dar esses passos, mas sempre confiando que não estamos no controle, que o controle é teu e que o Senhor é o único que pode trazer restauração. Que o Senhor entre na história deles nesse momento, restaure essas alianças, restaure famílias, que possamos viver testemunhos, Pai, cada vez mais lindos sobre restauração que o Senhor tem trazido para essa igreja, porque nós confiamos que o Senhor é poderoso para restaurar. Não há alianças quebradas demais para Ti, não há jardins destruídos demais para Ti. O Senhor que do caos o Senhor criou tudo, o Senhor criou o mundo. Um jardim destruído não é nada para Ti, uma aliança quebrada não é nada para Ti. Que assim como o Senhor em Gênesis 1 construiu tudo do caos, o Senhor possa construir aqui. Não importa o caos que foi instalado, não importa o caos que está a vida e relacionamentos aqui, que o Senhor possa construir algo novo, construir algo lindo, bonito, que é criação Tua. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.